noite a todos, muito bem-vindos. Estamos sempre em nome de Jesus, e Ele disse que quando 2 ou 3 pessoas ou mais estivessem reunidas em seu nome, Ele estaria. É muito bom a gente estar aqui, nós agradecemos muito pela presença. Vamos lembrar que todos nós somos trabalhadores, principalmente numa reunião como essa, onde nós temos o atendimento às entidades e também os pastores. Se não precisarmos de nada especificamente para nós, vamos pedir para aqueles que nós conhecemos e que nesse momento estão precisando. Nós chegamos até aqui, muitos não têm condição. Então vamos agradecer a oportunidade, vamos começar a nossa reunião e muito bem-vindos. Então, dando continuidade, terceiro livro, As Leis Morais, capítulo 1, a lei divina ou natural, item 2, conhecimento da lei natural. Questão 619. Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. O que a compreende melhor são os homens de bem e aqueles que querem procurá-la. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. A justiça de diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, visto que, a cada nova existência, sua inteligência está mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se tudo devesse se cumprir para ele numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem cada dia no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que tivesse dependido deles se esclarecerem? Só para a gente entender, então. Se tirarmos a reencarnação, não existe justiça, porque nós vemos as diferenças que nós estamos na Terra. E aí os espíritos sempre frisam para nós que o planeta Terra é um planeta de expiação e de prova, mas que vai passar para a regeneração e ser até um habitat superior. E olha que esperança para nós. Olha a esperança da doutrina espírita para nós, trazendo para nós que todos nós vamos ser anjos um dia. E aí, no próprio livro dos Espíritos, eles fazem uma afirmação que o átomo de hoje será o anjo amanhã. Então, olha só, tudo tem uma razão de ser. Até a nossa presença aqui nessa noite. Quantas entidades, os nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores, trabalharam para que a gente estivesse aqui reunidos nessa noite em nome de Jesus. Olha como que nós somos importantes perante o Criador. O livro dos Espíritos é monumental, é fantástico. É um livro que todos devem ter em casa e ler. E não só ler, mas estudar também. Cada vez que a gente lê o livro dos Espíritos, nós encontramos alguma coisa diferente. Nós podemos ler, reler, sempre vai ter algum ensinamento para nós. Por quê? Porque a doutrina espírita é aquele consolador que Jesus falou, que nós já comentamos. A doutrina espírita é divina. Ela é esclarecedora. Quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, vai dissipando todas as dúvidas que nós temos em relação à nossa vida. Esse livro traz a nossa vida. São 1018 questões falando da nossa vida, da realidade espiritual nossa aqui na Terra. Então, a questão 171 que ele se refere é sobre o que está baseado o dogma da reencarnação, sobre a justiça de Deus e a revelação, pois repetimos sempre, um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não lhe diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo progresso não dependeu deles mesmos. Não são todos os homens filhos de Deus? Somente entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Todos os espíritos entendem a perfeição, e Deus lhes fornece os meios pelas provas da vida corpórea, mas em sua justiça faculta-lhes
realizar em novas existências, o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Olha que coisa interessante. O Livro dos Espíritos tem esse aspecto aí. Muitas vezes nós estamos na pergunta 500 e pouco, ele pede para que a gente retorne atrás para dar um entendimento melhor para nós. Então nós estamos vendo aqui, sobre a justiça de Deus e a revelação. Um bom pai deixa sempre a seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Olha, a gente vai entender a vida realmente quando nós somos pais. E principalmente quando nós somos avós. Porque aí, eu vou lembrar sempre do Divaldo Pereira Franco. Ele diz o seguinte, que o avô é um burro, que o filho amansa para o neto montar. Porque tudo aquilo que a gente não deixa os filhos fazerem, os netos podem fazer dentro da nossa casa. Então, olha como que Deus é maravilhoso, como que a gente tem uma trajetória e como que é importante a nossa família. E a sociedade, a nossa família não restringe só as nossas casas, restringe a todos aqueles que nós nos simpatizamos. E os acertos que nós vamos fazendo com aqueles que têm alguma diferença conosco. Então, olha só, o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova, vai concluir em outra. E uma coisa importante, que o pai, deixa ser para seus filhos uma porta aberta para o arrependimento. Aí vamos lembrar do apóstolo Paulo um pouquinho. O apóstolo Paulo era matador dos cristãos. Quando ele está indo para a estrada de Damasco, aí nós podemos ver que uma oportunidade nova, quando ela é bem aproveitada, ela tem um significado muito grande nas nossas encarnações. E ele, todos acho que já leu essa história aí, que Jesus se aproxima dele, ele fica cego. E olha a reviravolta que houve na vida do apóstolo Paulo. Tem um livro muito interessante, eu já citei esse livro aqui, não é um livro espírita. Nós vamos ver a trajetória do Paulo ali. Então ele mudou completamente. Então, quando Jesus entra dentro de nós, olha, nós não somos mais o mesmo. Alguma coisa muda interiormente. E quando alguma coisa muda interiormente, dentro do nosso íntimo, nós conseguimos mudar exteriormente. E muitos observam. Por isso que o exemplo é que vai fazer com que a gente mude alguma coisa naqueles que nos rodeiam. Não adianta a gente cobrar aquilo que o outro não pode dar, e não adianta a gente cobrar aquilo que muitas vezes nós não temos também. Então, a doutrina de Jesus é a doutrina do amor. É a doutrina de um pai soberanamente justo e bom, que dá todas as oportunidades para que a gente possa errar de novo e acertar, até que um dia nós vamos ver que o erro foi uma experiência que não deu certo e nós não vamos repeti-la mais. A questão 222, considerações sobre a pluralidade das existências. Porque a alma mostra aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? De onde vem a aptidão extranormal de certas crianças de tenra idade por tal arte ou tal ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres por toda a vida? De onde provém, para alguns, as ideias inatas ou intuitivas que não existem em outros? Olha que coisa interessante. Olha a realidade aqui. Olha que explicação lógica para nós. Qual doutrina que traz uma explicação dessa para nós? Só a reencarnação. E aí nós temos na internet muitos vídeos falando sobre crianças que lembram de encarnações anteriores. Nós tivemos um caso muito interessante aqui em Americana, do filho de um empresário. Aliás, ele não é nem empresário, ele é médico. E a criança dele, eu falo criança porque era bem tenra a idade, começou a ter muito problema. Ele tinha sido um soldado na Primeira Guerra Mundial. Ele começou a procurar armas dentro de casa. Ele não aceitava nenhum tipo de brinquedo, a não fosse um brinquedo bélico. E começou a dar problema também. Ele queria fugir de casa. Precisava quase que enjaulá-lo para que ele não fugisse. Ele tentava pular o muro era alto, tudo. Aí, olha
A vantagem da doutrina espírita, a vantagem da desobsessão, de um atendimento fraterno dentro do centro. Nós temos esse atendimento aqui à tarde, às quartas-feiras. Começamos a fazer um atendimento com essa criança. Ele não revelava, mas um parceiro dele, que ao mesmo tempo era um obsessor dele, começou a comunicar nas nossas reuniões de desobsessão que a gente fazia. E começou a descrever todo um cenário. Conseguimos, através do entendimento que essa entidade afastasse, começou a diminuir o problema dessa criança. Hoje ele já está com 36 anos e dissipou completamente. Se não fosse o tratamento espírita, o pai, como médico, ele estava entendendo uma outra dinâmica. Aí alguém falou que ele procurasse um tratamento espiritual. Inclusive, ele se tornou espírita depois, porque ele viu que realmente deu resultado. Então, essa é a terapia da doutrina espírita para todos nós. Todo problema depressivo, tudo aquilo que nós temos, que nos impede, muitas vezes, o livre entendimento das coisas, tem um fundo espiritual. A doutrina espírita vai na causa do problema. Ela não vai só no efeito. Por isso que a doutrina espírita realmente ela é avassaladora em termos de tratamento espiritual. Todas as doutrinas são ótimas, mas o espiritismo vai além túmulo, vai pegar a raiz do problema. Por isso nós estamos aqui. De onde vem, para certas crianças, os instintos precoces de vícios ou de virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, que contrastam com o meio em que nasceram? Porque certos homens, abstração feita da educação, são uns mais avançados que os outros? Porque há selvagens e homens civilizados? Se tomardes uma criança hotentote, recém-nascida, e a educardes nas melhores escolas, fareis dela, um dia, um Laplace ou um Newton. Olha, nós tivemos uma experiência aqui, no item 4, de onde vem para certas crianças os instintos precoces de vício ou de virtude, sentimentos inatos, de dignidade ou de baixeza, né? Quando eu morei em Rondônia, um amigo do meu irmão pegou uma criança na Bolívia para criar. Essa criança foi crescendo e um dia eu achei um fato muito interessante. Conversando com ele, lá a gente tinha também uma instituição espírita e ele pegou e falou para mim assim: quando eu crescer, ele falava até meio boliviano, quando eu crescer, eu vou pegar uma escopeta, eu vou anular a vida do senhor Gomercindo, que era o homem que tinha pegado ele para criar, e vou ficar com a estância. Quer dizer, desde pequenininho ele já estava pensando numa vingança com o homem que pegou ele para criar, para poder ficar com o sítio do homem. Então já, desde criança, são os instintos, e a gente vê que realmente tem criança peralta. Aí entra também o Livro dos Espíritos, mostrando da responsabilidade dos pais. Nós devemos fazer tudo, enquanto a criança é nova, para fazer com que ela mude tudo aquilo que ela tem de sentimento que vem de outras encarnações, para que ela possa trilhar o caminho do bem. Se fizermos tudo, e depois de adulta ela seguir um outro caminho, a responsabilidade nossa diminuiu muito. Agora, se nós não fizermos, se a gente apoiar tudo que a criança quer, a gente dá para ela, então nós estamos incentivando uma criança que vai ter muito problema quando se tornar adulta. A mensagem da doutrina espírita, a responsabilidade dos pais diante da criação dos filhos. 620. A alma, antes da sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a sua encarnação? Ela a compreende segundo o grau de perfeição que alcançou e conserva, intuitivamente, a lembrança após a sua união com o corpo. Mas os maus instintos do homem fazem-na esquecer. Aí, nós não podemos esquecer que nós temos a influência da matéria. Nós não podemos esquecer que nós somos homens e mulheres vivendo num mundo de expiação e prova.
Antes de a gente se tornar espírita, se tornar cristão, em qualquer doutrina, nós somos homens e mulheres. Todos os instintos, todas aquelas coisas que nós adquirimos de outras encarnações, elas vêm. E aí nós sofremos a influência do meio. Muitas vezes nós vestimos alguma coisa que a gente nem gosta muito, mas porque tem alguém vestindo e apareceu em algum lugar e todo mundo fala que aquilo é moda, dá dó às vezes da criança, porque às vezes a mãe coloca uma roupa na criança, ela não consegue nem se mexer. Não, mas é moda, ele está bonitinho. E não chora não, meu filho. Então olha para vocês verem como que nós somos influenciados pela matéria, que é o que está escrito aqui, né? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Olha só. Aonde está a consciência? No espírito. Nós colocamos aquela figura aqui para a gente entender como funciona o espírito, o corpo mental, o corpo espiritual, o duplo etérico e o corpo físico. Posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? Ele a esquecerá e menosprezará. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Então, muitas vezes a gente esquece. Então é necessário que alguém nos lembre. Por isso que eu falei da leitura. Sempre é bom a gente ler, reler, para que a gente possa ir gravando realmente no subconsciente nosso e no consciente, para que a gente possa não esquecer daquilo que vai ser útil para nós. São encarnações de Santos Dumont. Então começamos lá com Marco Polo, Cristóvão Colombo, Bartolomeu Lourenço de Gusmão. Deixa paradinho um pouquinho aqui, Eduardo. Então nós estamos vendo aqui a trajetória de um espírito. Aí tem um livro muito interessante que também não é espírita. Muitas vidas, muitos mestres. Muitos mestres, muitas vidas. 2 volumes, né? Que tem desse livro. É muito interessante. Então nós estamos vendo aqui. Aí, vamos lembrar do Chico Xavier. Um amigo nosso daqui de Americana, e ele foi fazer uma visita no Chico Xavier, e aí ele viu tudo aquele tumulto, tudo, e ele perguntou para o Chico Xavier: Chico, como você vive? Ele falou: eu vivo pela minha consciência. A lei de Deus está na nossa consciência. Nós vamos porque nós mostramos essas figuras aqui. Joseph Michel Montgolfier e Alberto Santos Dumont e Carlos Vitor. Esse aqui, junto com os irmãos dele, olha, estava fixado. Aí nós vamos ver Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós vamos ver como que foi colonizado o Brasil pelas bandeiras. História de Humberto de Campos por intermédio do Chico Xavier. Já vem impregnado ao caçador de esmeralda que ele ia ter uma fascinação por esmeralda. E ele era bastardo e teve muito apoio na época da monarquia, e ele começou com as bandeiras e cada lugar que ele chegava, olha como que os espíritos trabalham. Eles impregnaram na mente dele que ele tinha que caçar esmeralda, e que no Brasil tinha muito. Aqueles que acompanhavam ele chegavam em determinado lugar, ficavam gostando daquele lugar e ficavam por ali. E aí foi colonizando. O livro é fantástico. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós vamos ver a história de homens que tiveram uma importância muito grande. Quando eu morei em Rondônia, eu fiquei admirado de ver a demarcação do mapa brasileiro, aonde passou lá o Marechal Rondon, num lugar e numa época que só a espiritualidade para guiar um homem para fazer aquela trajetória. Então, existe muito mais do que isso que nós estamos entendendo hoje. Mas nós vamos descortinando através da nossa evolução. E nós vamos dar uma paradinha. Clóvis Tavares, diretor da Escola Jesus Cristo em Campos, estado do Rio de Janeiro. Ele era um diretor, Dona Hilda Mussa, professora. Chico Xavier preveu o encontro dos dois. Quando eles casaram, eles foram no Chico Xavier. Chico Xavier disse a eles que eles iam receber Santos Dumont com um filho, que é essa criança aqui, o Carlinhos.
Mas disse para eles o seguinte, para eles se prepararem, já que eles eram espírita, que o menino ia nascer tetraplégico, porque ele tinha cometido suicídio. E aí, eles oraram e falaram, não, se virar para nós vamos cuidar. Só que a criança nasceu maravilhosamente bem. Uma criança linda, tá dando para a gente ver aqui, ó. E aí eles voltaram no Chico Xavier. Falaram para o Chico Xavier, a criança nasceu, mas não nasceu tetraplégica. Chico Xavier falou, então, os espíritos amenizaram a vida dele. Aí, olha como que a lei de Deus está na nossa consciência. Quando ele completou, acho que um ano, quase que um ano, ele caiu de uma altura de 40 centímetros. E aí ele ficou tetraplégico. Voltaram no Chico Xavier, porque eles não se conformavam, nem o pai nem a mãe. Como pode ter acontecido isso se ele caiu de uma altura insignificante? O Chico Xavier falou, para nós, olha só, gente, para nós, a altura é insignificante. Mas no subconsciente dele, foi uma altura mais ou menos quase igual à altura de um avião. Olha só para vocês verem. Aquilo estava no subconsciente. Então, nós temos muitos problemas que vêm lá de trás, que às vezes para alguém que está junto conosco, que nos acompanha, é insignificante, mas é muito grande dentro de nós. Porque nós temos uma trajetória, nós temos um currículo, nós temos, todos nós, uma história, e muito grande, porque Chico Xavier falou que quando a gente aceitasse, pelo menos, a mensagem da doutrina espírita, nós teríamos no mínimo 10 mil anos de existência. E tem um livro muito interessante que chama O Santo dos Nossos Dias, aonde Chico Xavier, numa conversa com Ranieri, ele fala para o Ranieri, Ranieri, eu fico muito sentido, muito preocupado de ver os espíritas morrerem, porque estão com a doutrina na mão e muitas vezes não entenderem ainda a mensagem de Jesus, que é a mensagem da doutrina espírita. Nós vamos parar aqui. No mais, só agradecer a todos. Eu olho para vocês verem como que a nossa vida é importante. E a gente sabe que tem pessoas aqui que têm pensamento de suicídio. Então, quando vem um pensamento desse, nós precisamos repelir, mas repelir de dentro de nós mesmos, para que a gente não seja envolvido. E todas as pessoas que cometem suicídio, no momento ali do desencarne, elas se arrependem. Tem um amigo do meu filho que aconteceu um fato interessante com ele, é uma experiência que a gente passa. Ele veio conversar comigo, ele tentou suicídio. Ele pulou do 14º andar de um prédio, mas não era dia dele desencarnar realmente. Ele falou para mim, Norinha, a hora que eu pulei, eu comecei a ver uns negócios pretos e eu arrependi. Eu queria voltar, mas não tinha jeito. Olha só, ele caiu em cima de um toldo e embaixo do toldo tinha uma caminhonete que tinha uns colchão em cima. Esse eles não queriam ele do outro lado de jeito nenhum. Ele se quebrou inteiro. Então olha para você ver, né? Um amigo meu, mais uma do suicídio e nós já vamos embora. Eu sei que vocês não aguentam mais, mas aguentam um pouquinho só. Olha só, um amigo meu, que ele é até da igreja do Santo dos Últimos Dias, que acho que todos sabem que é a igreja de Mórmon. Muito amigo meu, ele contou para mim que ele estava passando. Aqui em Americana de primeiro as casas eram tudo abertas, não tinha os muros que a gente tem hoje. E ele viu um menino que tinha amarrado uma corda no pé de um varal, esses varal que a gente põe para estender roupa, né, que acho que todo mundo conhece, e tinha feito um laço na corda e estava se enforcando. Ele já tinha até patinado no chão, já tá até furando um buraco com a língua de fora. Ele correu lá e puxou o menino. Eu falei, menino, o que você está fazendo? Você quer se matar? Ele falou, não, eu pus a corda no pescoço para brincar. Aí veio um homem muito esquisito, com um garfo, com fogo, para me furar os 2 olhos. E para ele não me furar os olhos, eu comecei a afastar.
Olha só para vocês, olha como que nós somos influenciados. Santos Dumont viveu 17 anos como Carlinho, para cumprir aquela etapa que ele deixou passar. E aí nós vamos ver um livro interessante do Chico Xavier, Entre a Terra e o Céu. Vamos ver a história de Júlio lá. Mas leiam o livro, vocês vão ver que é muito interessante. Muito obrigado pela presença, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare, que a gente possa ter uma noite boa, um final de semana legal, porque amanhã já é sexta-feira. E que bom que nós podemos estar juntos e tomara que estejamos juntos muito tempo no corpo físico. Porque desencarnado nós vamos nos encontrar realmente. Mas aqui a gente conhece já, né? Do outro lado a gente não sabe ainda como é que vai acontecer. Obrigado, gente. Muito obrigado. Nós agradecemos muito.